gente, vamos a mais um episódio do Conversando com Você. O assunto de hoje é inteligências múltiplas. Você sabe o que significa? Deixa eu perguntar, você já chamou alguém de burro? Ou alguém já chamou você de burro? Já viu alguma situação dessa? Além de pejorativo, deixa eu dizer, não existe esse termo, sabe, de chamar alguém de burro. Por quê? Existem várias inteligências e as pessoas podem ter várias habilidades, ou melhor, tipos de inteligência. E é sobre isso que a professora Conceição Vieira fala hoje no programa Conversando com Você. Tudo bem? Nosso Conversando com Você de hoje, nós iremos tratar sobre as inteligências múltiplas. Inteligências múltiplas? O que vem a ser? Inteligência é inteligência. E de onde saiu essa multiplicidade, né? Então, nós somos acostumados e até passamos desapercebidos por estabelecermos diferenças entre crianças na escola, entre os filhos em casa, de dizer fulano é inteligente e fulano não é inteligente. Fulano, estude mais, seja como seu irmão, seja como sua irmã. Os meninos que se consideram mais inteligentes têm escolas que ainda fazem a divisão e colocam esses meninos nas primeiras filas da sala de aula, nas primeiras carteiras da sala de aula. Então, essas coisas que dizem respeito, muitas vezes, a uma violação, uma atitude de violência para com o desenvolvimento humano de algumas pessoas, a gente faz desapercebidamente. Mas já é tempo de nós nos ligarmos um pouco e prescrutarmos que as inteligências variam. Então, existiu um psicólogo da psicologia educacional americano da Universidade de Harvard, o Gardner. Então se atribui a ele a totalidade das descobertas e percepções dessas variantes formas de se manifestar a inteligência, mas era um grupo de pesquisadores e se estuda até hoje. Ele hoje trabalha na Universidade de Boston, mas possibilitou a se ser inclusivo, a se realizar uma política de inclusão pelo direito de ser inteligente. Então a gente vê inclusão nas políticas públicas, nas políticas sociais, inclusão pelo trabalho, inclusão pelo direito de vir a ser inteligente. Eu estou dizendo isso na nossa conversa, no nosso bate-papo. Porque ele possibilitou deixarmos de isolar algumas pessoas dizendo que elas não são inteligentes. Que não aprendeu matemática fácil, que não aprendeu linguística fácil, que não aprendeu isso ou aquilo que está na nossa cabeça, que está no ideário do currículo regular das escolas. Se aquilo não foi desperto, não foi percebido na idade, no tempo certo, nós dizemos que falta inteligência àquela pessoa. Então Gardner possibilitou que a gente conhecesse outras nuances dessa inteligência. Existem manifestações da inteligência que solicita de nós muito mais a razão imediata, objetiva, concreta. Existem manifestações da inteligência que existe em nós mais a parte emocional, né? A parte do sentimento, a parte de possibilitar vir a ser. Existem manifestações da inteligência que vem mais através do corpo. Então, o corpo fala, o corpo nos demonstra também que percepção e que nível de inteligência nós possuímos a partir dele. Então, inicialmente, Gardner imaginou que seriam 7 tipos de inteligências. E depois foi transformado, foi aprofundado, foi averiguado que era necessário ter outras nuances mais, e hoje se fala como se fossem 9. Claro que isso abriu um leque para novas perspectivas. Amanhã poderemos dizer que existem outras tantas mais. Nada é finalístico, tudo está em mutação, tudo está em construção na existência. Então, por isso que precisam novas mentes surgindo em cima de teorias, em cima de leis, em cima de definições já realizadas, porque aprofundam, amadurecem, avançam de acordo com o desenvolvimento humano de uma maneira geral. Então, Gardner nos trata da inteligência, trata a inteligência, por exemplo, como expressão de inteligência linguística. Então, o que seria inteligência linguística? Alguém que tem a facilidade de se comunicar, de falar línguas, de aprender línguas, né? De falar vários idiomas estudando sozinho.
Tem pessoas que são poliglotas e que praticamente foi só autodidata na questão linguística. Outros se dedicam, aprimoram e muito facilmente lidam com a gramática das mais variadas línguas e da sua própria língua mater. Então, e na hora de definir as suas vocações profissionais, as suas aptidões, as suas habilidades, passa muitas vezes por aí também. Então, busca algo, desperta uma habilidade que tem a ver com essa facilidade ligada à linguística. Então, ela pode não ser boa em matemática, aquela pessoa, e ser muito boa na linguística. E ser muito boa na percepção do gramatical e da percepção dos vários idiomas que existem e às vezes falam vários. Não quer dizer que para ter inteligência linguística não precisa estudar e já vai falar vários idiomas. Não, você tem uma aptidão, uma facilidade. Uns aprendem sozinhos, outros precisam estudar, mas tem a facilidade de aprender vários. Outros é uma luta para aprender o português. Imagine outros. Então, o inglês, o francês, o espanhol, o japonês, o alemão, enfim, tem pessoas que têm essa facilidade, né? E isso demonstra que há uma nuance, um tipo específico de manifestação do seu grau de inteligência. Nós temos as pessoas que têm a facilidade com a lógica matemática. Então, a lógica matemática. Um menino que saca rápido, né? As operações todas da matemática, da aritmética antiga. Um menino que facilmente faz as suas contas na cabeça. Tá raro. Depois de máquina de calcular, de computador, está raro o menino que faz conta de cabeça. Mas isso não tira o brilhantismo da inteligência desses que demonstram a sua capacidade fácil de pensar à luz da razão. E aí se dedica muitas vezes à engenharia com muita facilidade, né? A ciência da computação com muita facilidade. E nós não poderemos pegar duas crianças em casa e dizer que esse que tem a experiência, a inteligência lógica matemática muito bem desenvolvida, comparar com os outros e diminuir a inteligência do outro porque ele não tem perspectiva de fazer conta com aquela mesma agilidade, com aquela mesma facilidade, de se dedicar à engenharia, de se dedicar ao desenho geométrico, de se dedicar a tantas outras atividades profissionais que lidam, que passam por aí. Nós poderemos ter manifestação da inteligência espacial. Então, o menino que tem facilmente a noção do espaço. O menino que desde pequeno já fazia aquelas cambalhotas imensas e tal, e gosta de trabalhar como se estivesse no circo, e outro que quer andar na perna de pau, e outro que cresce e se desenvolve e vai para a arquitetura, e vai para o design, e vai para aquilo que é distribuir e entender a questão do espaço. Como ocupar da melhor maneira possível esse espaço. Como preencher como se ali tivesse cheio apenas às vezes com uma presença física só. Ou com uma linha de pensamento único para construir um determinado projeto arquitetônico. Então, essas atividades e essas manifestações, às vezes, nós não temos a oportunidade de desenvolvê-las. Mas é preciso que se tenha uma escola plural que possibilite, pelo menos, o início do desenvolvimento desses diferentes níveis de inteligência na cabeça, no coração, na perspectiva de cada criança. Então, nós temos a inteligência corporal ou sinestésica. Então, acontece. O que é essa experiência e essa facilidade corporal? Então, é um menino que cedo dá para a dança, dá para o teatro, dá para interpretar com o corpo. É a criança e também o adulto, depois que se torna adulto, que fala com o corpo. O corpo fala. A sua postura, o olhar, a expressão, um gesto, que vai deixando claro que aquele é o viés das suas realizações. Então, que uma atividade profissional voltada por essa manifestação corporal facilita ele ocupar os seus espaços na vida profissional e tendo um resultado positivo, econômico, social, né, na sua passagem pela Terra. Então, o que nós precisamos é assim,
perceber a habilidade, perceber a vocação e oferecer as possibilidades para a pessoa vir a ser aquilo que está manifesto. Mas são várias. Nós vamos parar por essas, por enquanto, para ouvirmos a opinião de pessoas na sociedade. Será que as pessoas na vida, no cotidiano, no dia a dia, percebem que existe isso? Ou a gente continua achando que algumas pessoas são inteligentes e outras não são inteligentes? Vejamos o que pensam as pessoas. Na década de 80, o psicólogo Gardner desenvolveu um estudo intitulado Inteligências Múltiplas. No total, são 9. Você sabia que você pode ser muito inteligente? Pois é, cada indivíduo possui habilidades específicas que podem se encaixar nessas 9 características, ou melhor, inteligências. Agora a gente veio ao centro da cidade para saber o que é que as pessoas sabem sobre esse assunto. Vamos lá? O senhor já ouviu falar sobre inteligências múltiplas? Sabe o que é isso? Sim. Me conte o que o senhor sabe. Variedade de conhecimentos em diversas áreas. Chama-se experiências múltiplas, em determinados campos. Seja na área profissional, na área jurídica, na área administrativa, na área personal trainer e demais. O senhor já observou assim que as pessoas às vezes ficam chamando umas ou outras de burra? Ah, você não sabe isso, então você é burro. O senhor concorda com isso? Em hipótese alguma, todos nós somos inteligentes. Cada um tem um grau de inteligência desde o dia que nasceu. Agora, enquanto houver esse tipo de agressão à pessoa humana, é por isso que o Brasil é o que é. Sobre inteligências múltiplas. Já ouviu falar esse termo? Sabe alguma coisa sobre isso? Vem de multiplicidade, né? Então, que a nossa inteligência seja trabalhada para tudo. Para o social, para o econômico, para o financeiro, para o emocional. Eu vejo dessa forma. Né? Então, acho que trabalhar o emocional, o ser humano como um todo, acredito que seja isso. E o povo quer saber. Qual é a pergunta? Quais são os tipos de inteligências múltiplas? Que coisa incrível, né? O Assis nos traz, assim, a sua interpretação do que sejam as inteligências múltiplas de uma forma maravilhosa, muito lúcida. Ele está falando da aplicação dessa inteligência. Então, ele disse que umas pessoas dão para atividade administrativa, dão para atividades, né, comerciais, e é exatamente isso. A depender do tipo de inteligência que você desenvolve, você dará para essa ou aquela atividade profissional, né? A Fátima nos fala da mesma coisa. Você veja o que é sabedoria popular. Ela disse, eu acho que eu não sei, mas eu tenho alguma coisa pensada sobre isso, né? E nos traz a questão, cita também algumas inteligências e nos diz que acha que tudo passa pela inteligência emocional. Certíssimos. Sabedoria pura, popular. Então veja uma coisa. Quando eu dou para uma atividade administrativa, eu dou para uma atividade meio, eu trabalho uma inteligência lá chamada por Gardner, né, de inteligência, vamos dizer assim, interpessoal. Então, nas minhas relações, eu e a relação com o outro. Então, se você se destaca nessa capacidade de gestão pública ou privada, de liderança, de lidar com pessoas, né? Você pode ser coordenando processos e você pode ser também um professor, né? Alguém que está no diálogo, um pastor, né? Tem uma atividade política que se relaciona com pessoas. Então, ele falou do administrativo. No administrativo, você precisa também ter desenvolvido a capacidade de interpretar, de se colocar no lugar do outro, que é a inteligência interpessoal de Gardner. Então, a inteligência interpessoal, a capacidade de me relacionar, a capacidade de me fazer entender, a capacidade de liderar, né? Liderar. Então, na liderança você cuida, na liderança você avança, mas também você recua horas. Então, esse jeito de lidar com os diferentes agrupamentos na sociedade lhe remete, desde a infância, você vai percebendo. Então, aquilo remeteu em você desde a infância. Você liderava entre os seus coleguinhas nas brincadeiras que tinha, exercia a função de professor, existia de palestrante, desenvolvia as mais variadas áreas que mostrem uma liderança naquele grupo. Então, a inteligência interpessoal aflorando. Nós podemos ver a inteligência intrapessoal também, né? Que é eu lidar comigo mesmo. E aí passa um pouquinho pelo viés de Fátima. Fátima disse, eu acho que tudo passa pela inteligência emocional. E é real. Principalmente as pessoas que sabem lidar com os conflitos, que resolvem as suas questões. As pessoas que
que arruma a sua cabeça, a sua emoção e a sua ação no mundo. Então passa por várias adversidades, mas não se abate, não desiste, descobre alternativas dentro de si mesmo, né? Convidando a sua inteligência racional, né? Convidando a sua inteligência emocional, que passa pelos sentimentos, pelo coração, e a sua inteligência de realização corporal, a sua ação no mundo, a sua capacidade de realizar coisas no mundo. Então, e você inspira a saída para aquela problemática que você está, para a resolução daquele conflito, ou para se aparentar na sociedade uma pessoa com determinado nível de equilíbrio. Então passa por você ter o controle nas emoções. E isso passa por uma relação entre o seu mental e o seu emocional. Então a inteligência emocional também lhe faculta essa diversidade de interpretações, de percepções. Aí já tem um outro estudioso que se dedica a essa causa e nós falaremos assim de uma forma mais específica sobre puramente a inteligência emocional em um outro encontro entre nós. Mas voltando para as inteligências múltiplas, nós temos ainda a inteligência naturalista. Então, alguém que é muito ligado desde a infância a gostar, a cuidar de animais, a cuidar da natureza, gosta de plantas, E quando cresce, às vezes se identifica com a biologia, com a zootecnia, com a veterinária. E demonstra uma capacidade muito grande de realização nessas áreas. Demonstra a sua força mental e emocional nessa atividade que está a desenvolver. Então, a sua inteligência é uma inteligência naturalista, é uma inteligência voltada para as questões do meio ambiente, para as questões ambientais, para as questões da natureza. Então, veja quantas formas diferentes de nós identificarmos os níveis de inteligência existentes nas pessoas. Numa sala de aula, nós vamos ter essa diversidade, essa pluralidade entre os meninos e meninas que estão numa sala, de cada um demonstrar uma tendência. E olha que a gente passou um tempão fazendo aqueles testes equivocados, né, de vocação. O teste era o mesmo para todo mundo. Pronto, conclusão. Uns eram considerados aptos, prontos para a vida, inteligentes, e outros eram considerados inaptos, não prontos, não inteligentes. Então, essas observações, esses testes, essas avaliações, essas formas de encaminhar, de moderar esse desenvolvimento da inteligência, precisa ter nuances, formas e manifestações diferentes para atender também os vários tipos de pessoas, para atender as várias habilidades desenvolvidas nas diferentes pessoas, para atender as diferentes manifestações da inteligência existente nas pessoas. E aí nós temos ainda aquelas pessoas que nascem com o dom, que toca instrumento desde pequeno. Então consegue tocar flauta, consegue tocar violão, consegue ir para o piano e tirar sons harmoniosos, belíssimos. Olha que eu tentei na vida dar para alguma atividade musical. Mas olha, a inteligência aí estava quase fechadinha. Então me esforcei com violão, me esforcei com teclado, né, com harmônio, com piano, não foi dando certo. Passei uma época, mas mais ligada às bandas marciais. Eu me identifiquei. Então toquei algumas coisas dentro das bandas marciais e participei dentro do Instituto de Educação Rui Barbosa. Então, mas essa aptidão, essa facilidade de ler partituras, né, de descobrir, de na harmonia, de testando os seus dedinhos, fazendo aquelas valetezinhas, aqueles reguinhos no dedo sozinho, por conta própria, testando buscar a harmonia do som, alguns têm com muita facilidade. E aí, isso não quer dizer que alguém que tocou sozinho o piano, tocou sozinho o violão, não vai estudar música. Ele estuda para aprofundar, para aprimorar, para melhorar, para intensificar cada vez mais essa sua caminhada, essa sua tendência. Mas eu quero dizer que brota muitas vezes. E outros, se não brotou, nunca, não tocou, mas canta, interpreta com muita facilidade, decora várias e várias músicas para se apresentar. Tem essa expressão que passa também pela inteligência corporal, né, e interpessoal, e se transforma num artista, num cantor, numa cantora, num artista de teatro. Então, você ocupa o espaço, você se relaciona com as pessoas gostam de lhe ver fazendo show, você decora aquelas músicas todas,
e consegue, de uma forma muito harmônica, prender a atenção de um público 1 hora, 2 horas, lhe escutando. Então, veja que quantidade, que variedade de manifestações da inteligência tem uma pessoa no mundo artístico dessa natureza. Então, ele cita aí umas 9 diferentes níveis de inteligência e nós vamos deixar uma próxima para daqui a pouco. Aqui sintetiza todas as outras, aqui conclui essa nossa caminhada pelas diferentes formas de manifestações da inteligência para o desenvolvimento da criança ou mesmo para a descoberta depois do adulto. Então ele não descobriu antes e depois de adulto descobriu que faltava a ele era oportunidade para desenvolver aquela potencialidade. Continuaremos juntas daqui a pouco. Então, o que será que sintetiza? O que será que inspira nessa diversidade de manifestações da inteligência o sujeito a caminhar, a evoluir, a ter centramento nessa sua caminhada e a ser o condutor do seu destino? Porque a coisa principal também é essa, é que você assuma a condução da sua caminhada. Ah, eu fui estudar tal coisa para satisfazer meu pai. Eu fui fazer tal coisa que a minha mãe queria. Eu fui fazer tal coisa que é tradicional na minha família, que antigamente era assim, tem que ter um padre, tem que ter um médico, tem que ter um advogado. Aí você tinha que fazer isso, as famílias tradicionais, né? E você tinha que ser isso, aquilo, mediante a necessidade familiar. Então, depois passou a época dos concursos. Então, toda família, assim, que tem preocupação com os filhos e tal, os meninos têm que fazer concurso para o Banco do Brasil, fazer concurso para a Petrobras, fazer concurso para o INSS, fazer concurso para a Caixa Econômica, para os lugares que vão lhe dar a garantia. Meu filho, você tem que estudar para fazer o concurso, para passar tal e tal. Aí veio uma outra leva de diversidades tais. Então, várias áreas do conhecimento adentraram e veio o mundo da informática, bem recentemente. Então, todo mundo se voltar para a ciência da tecnologia. Então, não só a ciência da computação, mas depois também as próprias tecnologias de TI, que às vezes passa além da computação, pela inserção, pela compreensão das relações interpessoais, pela constituição de redes, por aquilo que está aí hoje no mundo. E como é que a gente descobre, como é que a gente faz para descobrir essa vocação se a gente for levando em conta apenas a sugestão, a opinião da outra pessoa? Ou aquilo que é mais bonito na sociedade? Meus colegas todos estão fazendo tal curso. Aquelas escolas, né, que se tornam específicas para alunos de tal área, né? Então, constrange muitas vezes alguém que quer estudar ali, mas todo mundo lá tem que fazer curso de Direito. Todo mundo ali tem que fazer curso de Medicina. Todo mundo ali tem que fazer... Então, esse engessamento que às vezes ocorre e que se torna uma cobrança para a vida da criança ou do adolescente, às vezes dificulta ele a caminhar e a descobrir e passa um tempão servindo a outros interesses, a outras perspectivas que não são as suas próprias, sente até dificuldade de perceber as suas e se sente infeliz. Aí troca de curso no meio, ou depois de formado trabalha um tempo e buscam outras alternativas. Então são alternativas, todas elas são válidas e o importante é que você seja feliz. Você descubra uma saída para buscar onde você se realiza. Pode ser concluindo o curso, pode ser antes de concluir, aquilo que o seu coração pedir, que a sua cabeça tiver alcance e a sua capacidade de realizar. Então nós poderíamos fazer uma síntese disso tudo falando que existe uma inteligência existencial. Uma das coisas aí discutidas também por esse grupo, né? E olha que tudo isso nasceu nos Estados Unidos. Olha que tudo isso está saindo de mentes inteligentes, pensantes, de um país extremamente capitalista, extremamente voltado para o desenvolvimento da intelectualidade, que às vezes não dá vazão a outros níveis de inteligência, como a emoção. E nessa concepção, nós descobrimos muitos valores, muitas mentes pensantes e que dão oportunidades à pessoa de desenvolver as suas potencialidades. Então, a inteligência existencial. Inteligência existencial? Sim, de existir. Tem pessoas que passam pela vida, não percebeu o seu papel, não percebeu a sua importância, não percebeu a sua função. Ele diz, mas eu estudei, eu me formei, eu casei, não sei o quê. Sim, mas o que eu contribuí, além de sair todo dia de casa para trabalhar e voltar, fazer a feira, trocar o carro? Como eu me realizo como ser humano? Que contribuição realmente estou deixando? Eu estou inteiro
Eu estou inteira naquilo que eu estou fazendo? Eu estou priorizando a minha existência? Eu estou priorizando o meu papel de representação do divino, porque nós somos representações do divino na existência humana, cada um no seu papel, na sua função, mas nós manifestamos o poder, a força, a inteligência suprema da criação. Então é preciso que essa manifestação seja para ser sintética, para ser real, para ter veracidade nesse seu papel, na sua existência, você precisa estar feliz com o que está fazendo. Então você precisa ter realização com o que está fazendo. Você precisa descobrir formas de se relacionar e de estar bem com o papel que você desenvolve na sociedade. Então, a inteligência existencial me dá também a garantia de que eu sou um ser vivente e que tenho coisas além das atribuições sociais, do meu papel social. Eu tenho um papel existencial. Eu sou um ser em evolução e que preciso levar em conta os meus constituintes, a minha dimensão física, a minha dimensão emocional, a minha dimensão da razão, do pensar, mas também a minha transcendentalidade. Eu preciso levar em conta também a minha espiritualidade. Eu preciso levar em conta também a minha consciência. Atribuições, nomes você pode dar os mais variados que deseja, mas é preciso ter essa coisa que perpassa por todas as inteligências e nos deixa inteiro e nos deixa integral. Então, continuemos avançando, vivendo, conversando, dialogando e descobrindo as múltiplas inteligências que existem no nosso meio social e a múltipla inteligência que pode existir também em mim e em você. Continuemos conversando com você. Um beijo no coração. Viu só que conteúdo maravilhoso? Que bom que podemos discutir essas coisas. O desenvolvimento da sociedade, da educação, da comunicação, sempre levando em consideração cada indivíduo e a sua contribuição para o seu meio social. Lembrando, você é muito inteligente. E aqui você aprende no Conversando com Você. Até a próxima!